Olá, pessoal! Eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê e na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar essa linda base redonda para porta-cotonete e porta-algodão em fio de malha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula. Vamos crochetar? Olá, pessoal! Para a gente confeccionar então a nossa base redonda, eu vou estar utilizando aqui um fio premium de 35 milímetros e uma agulha de 6 milímetros. Todos os links de todos os materiais utilizados nessa aula vão estar na descrição do vídeo, tá? Nós vamos iniciar fazendo o círculo mágico. Só que eu vou ensinar para vocês aqui o círculo mágico um pouco diferente do que normalmente aí as artesãs costumam ensinar, tá? Eu acredito que fica o primeiro ponto aí, ele bem semelhante, né, a um ponto alto, fica mais parecido do que se a gente fosse subir com apenas 3 correntinhas, tá? Ele é um pouco mais complexo, mas com o treino vocês conseguem fazer bem certinho. Eu vou deixar uma quantidade de fio aqui de aproximadamente uns 4 dedos. Vou segurar aqui com o meu polegar e vou envolver com o fio que vem do novelo 3 dedos, desta forma. Vou subir aqui e vou colocar sobre este fio que já está aqui embaixo. Então, ele vai fazer como se fosse um formato de X aqui em cima dos meus dedos, né? Então, eu vou pegar a minha agulha e vou colocá-la sobre o fio que está em cima, tá? Não é sobre esse que está aqui embaixo, é sobre esse que está em cima. Vou colocá-la com a cabecinha da agulha voltada para baixo, desta forma. Então, vou colocar assim e vou girar a minha agulha de maneira que ela vire assim e vou colocá-la embaixo do fio que está embaixo. Então, vamos voltar, ó. Aqui está o meu fio, vou colocar a minha agulha aqui por baixo do fio que está em cima, vou girar, virando a minha agulha com a cabecinha para cima, dessa forma, e vou colocá-la aqui sobre o fio que está embaixo. Aqui eu vou ter 3 laçadinhas, ó. 1, 2 e a terceira, né? Daí, eu vou puxar o fio que vem do rolo aqui, ó. E vou subir aqui pra cima. Desta forma. Vou puxar o fio que vem do rolo e vou fechar o meu círculo mágico. Assim. Então, fechei aqui o meu círculo mágico, né? Tenho aqui como se fosse o primeiro ponto. Agora, eu vou subir uma correntinha. Subindo uma correntinha, aqui eu vou ter a simulação do meu primeiro ponto alto. Então, nota aqui que ele fica muito, muito parecido realmente com um ponto alto, por isso que eu gosto de fazer este modelo aqui de anel mágico, né? Então, aqui dentro, pessoal, do círculo mágico, nós vamos adicionar 14 pontos altos. Então, nós já temos aqui o primeiro, nós precisamos adicionar mais 13, né? Então, eu vou puxar aqui o meu fio que vem do rolo, né? Vou laçar, entrar lá dentro do círculo mágico, vou dar altura para esse ponto, puxo, tiro 2 correntinhas, puxo mais uma vez, tiro as outras 2. Então, aqui eu já tenho o meu segundo ponto alto, né? Que o primeiro a gente simulou aqui com o anel mágico e uma correntinha. Então, vou fazer aqui dentro mais 12. Então, puxo o fio que vem do rolo, dá altura para esse ponto, puxa, tira 2, puxa, tira 2. Então, vocês vão seguir fazendo assim até completar os 14 pontos altos, né? Então,
Puxou o fio que vem do rolo, entra no círculo mágico, dá altura aqui pro meu ponto, puxo, tiro duas, puxo, tiro duas. Tá aqui o nosso ponto alto. Eu fiz aqui, então, os meus 14 pontos altos, né? Contando aqui com esse primeiro ponto que a gente simulou aqui com o anel mágico. Agora, eu vou puxar este fio aqui pra mim fechar esse círculo, né? Então, puxa aí, de maneira que feche por quase completo o nosso buraquinho aqui que forma do círculo mágico. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar essa laçadinha aqui do último ponto, né? E vamos colocar aqui por baixo destas primeiras alcinhas aqui que foi feito na simulação do nosso primeiro ponto alto, né? Então, aqui tá o nosso ponto, ó. Aqui está o ponto, e aqui nós temos as primeiras alcinhas, né? Então, nós vamos colocar a agulha aqui por baixo. Vamos puxar e fazer um ponto baixíssimo, né? Pra fechar, então, essa primeira parte. Então, fazendo isso, nós temos aqui os nossos 14 pontos altos, né? Nós vamos puxar um pouco essa laçada da agulha e vamos vir com a agulha sem nada aqui por trás da segunda laçadinha que nós temos aqui, né? Nós adicionamos a agulha aqui na primeira, agora nós vamos vir aqui nesta próxima aqui. Vamos vir com a agulha por trás, assim, ó. Ó, aqui nós temos, deixa eu pegar outra agulha aqui pra mostrar pra vocês. Aqui nós temos, então, a primeira, né, que nós adicionamos a agulha pra fazer o ponto baixíssimo. Então, na próxima aqui, a gente vai colocar a nossa agulha, tá? Fazendo isso, nós vamos pegar essa laçadinha aqui e colocar aqui dentro da agulha e puxar lá pra trás. Desta maneira. Isso aqui vai fazer com que o nosso fechamento, ele fique o mais invisível possível, porque esta voltinha aqui vai ser como se fosse a nossa sequência aqui dessa primeira parte, né? Então, aqui está, nós vamos vir com a agulha aqui dentro, né? Está bem grande essa laçada, agora nós vamos ajustar ao tamanho da agulha. E com a agulha aqui por trás, nós vamos adicionar ela aqui por onde nós puxamos esse fio, no mesmo lugar. Vamos entrar aqui e fazer um ponto baixo. Assim. Né? Então, a gente faz o ponto baixíssimo na primeira, e na segunda a gente puxa o fio por trás, para que quando chegar lá atrás a gente consiga voltar com a agulha no mesmo lugar e fazer o nosso primeiro ponto baixo. E daí nós vamos subir mais uma correntinha, e aqui nós vamos ter o primeiro ponto alto desta segunda carreira. Então, agora aqui, nós vamos fazer uma sequência de pontos duplos, né? Nós vamos colocar aí 2 pontos no mesmo ponto de base, que são os aumentos. Só que, ao invés de fazer pontos altos, como a gente fez aqui na primeira carreira, nós vamos fazer uma sequência de pontos duplos meio altos, né? Para dar aí o tamanho necessário e nossa base aí ficar com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, tá? Então, aqui nós já temos o nosso primeiro. Vamos fazer o segundo. Então, no mesmo ponto de base, eu vou inserir a agulha, vou puxar o fio que vem do rolo, e ao invés de nós tirarmos 2 e 2, nós vamos tirar tudo de uma vez, né? Que é essa ideia do ponto meio alto. Então, aqui nós temos o primeiro, né? Já fizemos 2 aqui. Nós vamos para o próximo ponto de base. Puxa da altura, tira tudo de uma vez. No mesmo pontinho, mesma coisa.
Aqui temos a segunda sequência aqui de pontos duplos, né? Então, nós vamos fazendo isso por toda a volta, completando a nossa sequência aqui de pontos meios altos, né? Em todos os pontos de base, puxa da altura, tira tudo de uma vez. No mesmo pontinho, mesma coisa. Então, nós vamos fazer isso por toda a nossa voltinha. Estou chegando aqui, né, quase ao final. Vou fazer aqui o meu primeiro, o meu penúltimo. No mesmo ponto de base. E aqui, pessoal, vamos prestar bem atenção aqui onde a gente vai estar inserindo a agulha para fazer o nosso último ponto, né? Então, aqui foi aonde a gente puxou o fio para trás, né? Para fazer essa perninha aqui. Nós vamos pegar a agulha e vamos inserir aqui com o fio por baixo dela. Então, a gente vai vir aqui embaixo, ó. E vai sair aqui atrás, ó. Aqui atrás. Então, nós temos que pegar tanto a voltinha da frente quanto a voltinha de trás, senão não dá certo, tá? Então, insere a agulha por baixo aqui pra gente fazer o nosso último ponto, ó. Então, vou pegar aqui, insiro, saio aqui atrás, ó. Daí, eu puxo esse fio aqui pra frente pra fazer minha última sequência aqui de pontos meios altos. E assim, eu vou fechar a nossa voltinha. Então, nota-se que aqui, ó, todos os pontinhos ficaram bem uniformes, tanto na primeira carreira aqui, quanto na segunda. Então, esse fechamento, ele vai ficar muito bonito, praticamente imperceptível, né? Então, agora, nós vamos fazer uma volta de pontos baixíssimos aqui sobre os nossos pontos de base, tá? Pra ele ficar bem certinho e pra gente conseguir subir o nosso porta-cotonete ou o nosso porta-algodão. Então, vou puxar um pouquinho aqui, né, essa laçada da agulha, vou inserir a minha agulha aqui atrás deste pontinho, então, que a gente fez, né, a subida aqui com o fechamento, um ponto, e mais uma correntinha, a gente vai vir sobre essa laçadinha que forma aqui em cima, né. Vou puxar o meu fio aqui pra trás, dessa maneira. Por que que eu faço assim e não corto o fio? Porque o acabamento, ele fica muito bonito assim também e não tem necessidade de estar cortando o fio. A gente pode fazer ele com o fio normal que vem do rolo, apenas fazendo esse tipo de fechamento. Então, com essa voltinha aqui, nós vamos inserir a agulha aqui por baixo dela, colocar essa laçada na agulha, vou ajustar aqui o meu fio, de maneira que ele fique certinho, né? Vou puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente. Então, aqui, ó, nós temos esse fechamento aqui, ó, né? Eu vou dar uma alturinha aqui pra não ficar tão apertado, porque o ponto baixíssimo não pode ficar muito apertado, né? E nem muito frouxo também. Então, vou ponhar aqui por baixo, entra com a agulha. Coloco aqui por baixo, entro com a agulha. Vou fazendo essa sequência de ponto baixíssimo por toda a minha volta, ó. Entra com a agulha aqui no ponto de base, puxo e entro na minha argolinha. Entra com a agulha, puxa, entra na argolinha. Essa sequência aqui nós vamos fazer por toda a nossa volta, até lá no final. Conforme vocês vão fazendo um pouco, já vai ajustando aqui que ele vai ficando perfeitinho. Chegamos aqui no nosso último ponto, né? Aqui nós começamos o ponto baixíssimo, aqui foi o nosso último pontinho. Então, chegando aqui, eu posso puxar o meu fio e cortá-lo pra gente fazer o nosso acabamento, né? Então, eu vou puxar aqui esse fio.
Com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer esse arremate, então. Vou colocar aqui na agulha. E vou colocar a minha agulha por baixo do primeiro ponto baixíssimo aqui que a gente fez, ó. Ele vai sair lá em cima, ó. Agulha. E vou puxar aqui, ó. Porque a gente vai ter que simular agora um ponto baixíssimo fake, né? Porque a gente terminou aqui com um ponto baixíssimo, iniciou, agora a gente vai finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo fake, né? De maneira que fique o mais parecido possível. Então, coloquei aqui, já formei a perninha de baixo aqui do meu ponto. Agora, com o fio que vem aqui, eu vou entrar com a minha agulha aqui dentro, ó, desse último que a gente fez. Vou entrar com a agulha e sair lá por trás, ó. E vou puxar. Aqui a gente vai ajeitando, né? De maneira que ele fique o mais parecido possível com os outros pontinhos, né? Então, aqui está perfeito. Agora, aqui com esse fio na parte de trás, eu vou ir passando a minha agulha aqui por entre os pontos para nós escondermos esse fio, né? Puxa aqui. Não puxa tanto, porque quanto mais tu puxar, mais vai puxar esse pontinho aqui que a gente acabou de fazer na frente. Então, puxa uma quantidade suficiente aí para que ele não fique muito apertado lá na frente. Então, vou passando aqui por entre os pontos na parte de trás, para ir escondendo esse fio, né? Mais uns. Assim, tá bom. Então, aqui ele fica escondido, né? Entre os pontos, eu já consigo cortar aqui, ó. Escondeu o meu fio. Eu vou fazer a mesma coisa com esse fio aqui do círculo mágico. Eu vou colocar na minha agulha. E vou escondendo aqui por entre esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos são os 14 que a gente colocou lá no início, né? Os 14 pontos altos. É por trás deles que a gente está puxando esse fio aqui para esconder. Então, até metade aqui é suficiente. Vou cortar o meu fio. Então, aqui está prontinha a nossa base redonda para subida de porta-algodão e porta-cotonete. Ele fica redondinho, pessoal, ó, os pontos bem certinhos, bem alinhados. Com essa base aqui, é certeza que tu vai subir um porta-cotonete ou porta-algodão retinho também, tá? A base, ela é muito importante no momento da gente fazer o porta-cotonete e porta-algodão, porque se ela ficar errada, né, com muitos pontos ou poucos pontos, se ela ficar emborcando ou ficar embabadando, ela não sobe retinha, né? Então, essa base aqui não tem erro, façam que vocês vão com certeza arrasar aí no porta-cotonete e no porta-algodão de vocês. Beijo e até a próxima!